Bom dia, gente. Então, vamos corrigir aqui o exercício de hoje. Primeiramente, feliz dia estudante para vocês, tá bom? Se apliquem, estudem, faça por onde, porque não tem saída nessa vida, né? Tem que estudar para se conseguir algo melhor, tá? Então, parabéns pelos dias de vocês. E como eu havia dito, eu vou corrigir aqui o exercício sobre o assunto de hoje, que é Reforma Protestante. Vou compartilhar na tela o exercício. Vamos lá. Lembrando que, para que vocês entendam a correção do exercício, é necessário que vocês assistam antes a videoaula, tá? Que eu postei hoje mais cedo aí no grupo do WhatsApp. Então, exercício sobre a reforma protestante. Questão da Unifesp. Se um homem não trabalhar, também não comerá. Frase do apóstolo São Paulo. O texto acima traduz a ideia defendida pelo protestantismo de Lutero, protestantismo de Calvino, catolicismo da Idade Média, catolicismo da Contra-Reforma. Bom, para quem assistiu o vídeo, viu que a doutrina calvinista valorizava o trabalho e o lucro. Calvino dizia, aquele que trabalha e ganha por isso, é porque é abençoado por Deus, tá? Então, quando falar no contexto da reforma sobre trabalhar e lucro, pode ter certeza que está falando de João Calvino ou do calvinismo, tá? Então, essa questão, esse texto aqui de cima, ele faz referência ao protestantismo de Calvino, que defendia o trabalho e o lucro, tá? Como bênçãos que Deus dava ao ser humano, tá bom? Então, letra B é correta. Vamos adiante, FCC São Paulo. O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para... Bom, o que aconteceu na Inglaterra? Quem assistiu o vídeo sabe, eu só vou relembrar. O rei Henrique VIII desejava se separar de sua esposa, Catarina, para se casar com a sua amante, Ana Bolena, e ter filhos, já que sua primeira esposa era estéril. Como a Igreja Católica não permitia divórcios, tá? Então, o rei foi ameaçado pelo Papa da época de excomungação, ou seja, de ser excomungado, ser expulso da igreja, tá? E o rei não ligou. Então, ele se separou de Catarina, casou com Ana Bolena, teve 3 filhos, como eu falei tudo isso no vídeo, e chegou ao parlamento, né, aos deputados, né, lá do parlamento, e disse, olha, cria aí uma lei, tá, para a gente criar uma nova religião aqui para a Inglaterra. Essa nova religião foi a Igreja Anglicana, ou Anglicanismo, tá? Então, isso reafirmou o poder do rei na Inglaterra, quando o rei inclusive, o chefe da Igreja Católica. Desculpe, o rei é o chefe da Igreja Anglicana. Na religião católica, o chefe da Igreja Católica é o Papa, tá bom? Então, o que seria o ato de supremacia? Letra C é correta. Promover a reforma anglicana, a criação da Igreja Anglicana, ao mesmo tempo que contribuiu para a centralização do governo. Então, isso aumentou o poder do governo, o governo, inclusive, confiscou os templos e as terras da Igreja Católica, tá? E, com isso, fortaleceu mais ainda o seu poder. Então, o ato de supremacia é a letra C correta. Promover a reforma anglicana, dar mais poder ao governo do rei Henrique VIII na Inglaterra. Ok? Vamos à próxima questão. O FRN. No século XVI, surge na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante, que foi iniciada como uma reação. Então, o que causou a Reforma Protestante? Aqui está perguntando. Ela foi iniciada como uma reação aqui, ou seja, o que causou essa reforma, esse movimento, essa separação? Quem assistiu o vídeo viu que eu disse que muitos religiosos estavam insatisfeitos com os rumos da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica vendia cargos religiosos, tá? Vendia relíquias sagradas, estavam envolvidos com luxo, com riqueza, com prostituição, ou seja, tudo errado. E foi nesse contexto de erros da Igreja Católica que surgiu, que começou a Reforma Protestante, a divisão religiosa, tá? Então, a Reforma surgiu, devido à crise da Igreja Católica,
que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. Foi o que eu falei há pouco e também falei lá na videoaula, tá bom? Letra B, então, é a correta. Leia o texto abaixo. Deus chama cada um para a sua vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca lucro, ó, falei nesse instante sobre trabalho e lucro, lembra? Pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço e sua ação é santa. O texto acima é uma pregação dos principais líderes da reforma protestante no século XVI. Quem é esse líder? O que eu falei lá na primeira questão? Toda vez que a gente falar de reforma protestante e falar de trabalho ou de lucro, nós estamos falando das ideias de João Calvino, tá bom? Ou do calvinismo. Não se esqueçam disso, então a letra C aí é a correta. Última questão. Sobre a reforma protestante, analise as afirmativas abaixo. 1. A doutrina calvinista admitiu o mundo dependente da vontade absoluta de Deus, estando os homens sujeitos à predestinação. Como pecadores por natureza, somente alguns estariam predestinados à salvação eterna. Então, eu falei na videoaula o seguinte, no luteranismo, salva quem tem fé, acredita em Deus e segue seus caminhos. No calvinismo, as pessoas já são predestinadas, ou seja, Deus já decidiu aqueles que vão para o céu e para o inferno, independente do que elas façam. Tá? Então, isso aqui está correto. A doutrina calvinista pregava a predestinação, que os seres humanos já foram escolhidos ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. Bom, se a afirmativa 1 é correta, eu posso eliminar a letra C, que diz que só a 2 e 3 são corretas, e posso eliminar a letra E, que diz que todas estão incorretas, porque a 1 é correta, a afirmativa 1 é correta. Vamos a 2? Lutero redigiu um documento que fundamentava a sua doutrina, afirmando que a fé constituía a única e verdadeira fonte da salvação. Foi o que eu disse há pouco. Lutero disse que o que salvava o homem é a sua fé. Exatamente, isso era a principal base da religião de Lutero. O que salva o ser humano é a sua fé. Tá bom? Então, se a afirmativa 2 está correta, eu posso eliminar a letra B, porque diz que a 1 e 3 que são corretas. Tá? Então, já eliminamos a B, a C e a E. Só temos agora a letra A e a letra D, e vai depender da afirmativa 3 para saber qual delas é correta. Considerado um dos precursores da Reforma Protestante, John Wycliffe pregava a adoção pelo clero dos votos de pobreza material do cristianismo primitivo. Logo no início do vídeo, a primeira coisa que eu falo são os religiosos que antes da Reforma já criticavam a Igreja Católica. E um desses foi John Wycliffe. Tá? John Wycliffe, ele condenava o luxo, né? Dizia que os religiosos deviam se apegar às coisas espirituais e abandonar as coisas materiais, tá? Todo mundo devia fazer o voto de pobreza, viver na simplicidade, e que as pessoas deviam voltar ao cristianismo primitivo, se eu pensar somente na questão religiosa, na questão da salvação do ser humano. Então, a afirmativa 3 está correta. John Wycliffe pregava a adoção do clero dos votos de pobreza, que abandonasse o luxo. Ok, correto. Se a 1, 2 e 3 estão corretas, então a letra D é a que tem que marcar, porque diz que todas as afirmativas estão corretas. Beleza, galera? Caso não tenha entendido, volte o vídeo, pausa, tenta resolver o exercício, tá? E assista quantas vezes for necessário para aprender o assunto, tá bom? Então, eu aqui me despeço de vocês e até a próxima semana.